Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre a derrota gremista 1-0 no Clássico Grenal, que tinha tudo para ser histórico e na verdade é um Grenal fora do estado do Rio Grande do Sul, no Paraná, com a torcida gremista tentando comprar a causa, tentando ajudar a empurrar o time. Festa maravilhosa na entrada do Grêmio, com o torcedor fazendo aquela fumaça toda. Pois é, o bonito parou por aí, o interessante parou nesse momento. Porque bastou a bola rolar, bastou o jogo começar, que a verdade, gente, é uma só. O Grêmio não fez por merecer a vitória. Isso acho que ninguém vai discutir. Ninguém consegue discordar. E talvez, no mínimo, a gente pode parar e pensar que fez por merecer a derrota. O Grêmio fez por merecer ser derrotado. Ah, mas jogou bem em alguns momentos e tudo mais. Não, jogou. Na verdade, sim, jogou. Mas não vamos se esconder nisso aqui. Não foi um jogo atípico, não foi um jogo isolado, não foi absolutamente nada. Pelo contrário, depois do que aconteceu no gol, é preciso pegar o recorte, estudar uma faculdade nos Estados Unidos, entender o que passou na cabeça do Grêmio. Os caras desmoronaram. Eles tinham a bola e não sabiam o que fazer. Em vários momentos do primeiro tempo já era assim. Depois que tomou o gol, então acabou. E no finalzinho, ainda apareceu eu e você, jogando aquelas peladas. Eu detesto colocar na mesma frase, porque os caras jogam outro esporte, eles estão em outro nível, outro patamar, com qualquer um. Eu e você, pega o pior cara que já viu jogando profissionalmente, ele fisicamente, taticamente, tecnicamente vai ser muito superior, porque eles jogam outra coisa. Mas no final parecia aquelas peladas, que a gente tá no finalzinho do horário, tá todo mundo exausto, e aí um passa driblando e fica todo mundo olhando. O Grêmio foi constrangedor em alguns momentos. É por isso que desta vez não tenho o que falar. O Grêmio não mereceu vencer e se bobear, também mereceu perder. Gente, olha só, deixa eu te lembrar da KTO. Eu sei que tu tá aí todo mundo chateado, mas essa é a hora da gente olhar aqui os palpites. Botei aqui na KTO, a galera fez um especial, eu me quebrei, não vou negar. Botei um 3-3, achei que seria um jogaço, não foi. Como eu tava dizendo, nível técnico foi lá embaixo. O Reinaldo colaborou na esquerda, o René talvez até foi um pouquinho melhor e tal, mas enfim, mesmo assim não teve a goleada que eu achei. O Bagé não tava tão confiante, botou um 0-0 ali e tal. Meneghetti e Tiger acharam que seria empate, a única que acertou foi a Monique botou 6.6, botou 10 lá, segundo ela, eu acho que ela tinha dito isso ou falou alguma coisa, vai sair com 60 e tantos. Se tu quiser fazer a mesma coisa pra brincar e te divertir na KTO, pelo menos, né, tirar essa situação aí, esse azar, vá agora em KTO.com, te registra com o código JBFilho, ganha um bônus de entrada lá na KTO e pode se dar bem, tipo a Monique, que apostou no time que ela curte e aí venceu o Inter. A Monique se deu bem, os gremistas, infelizmente, acabaram se dando mal. Gente, olha só, dessa vez o Renato não tem nem aquela justificativa de olha só, tô aproveitando no Grêmio, o Grêmio vive um problema e tal, tá fora de casa. O Inter também. O Inter também não tem estádio, o Inter também foi afetado, o Inter também tá jogando, aliás, todos os times do Brasil nesse momento estão jogando o mesmo tanto. Todo mundo tá jogando a mesma coisa. Então não tem essa versão de tentar colocar a desculpa. Aliás, gente, vamos lá. O jogo não foi um caso isolado. O Grêmio tem 6 derrotas consecutivas. O Grêmio tá lá, o Meneghetti costuma brincar, se balançar a tabela o Grêmio cai. Se balançar a tabela o Grêmio cai. Então não dá pra gente começar agora a achar que não foi um ponto isolado fora da curva e tudo mais. Nada disso. Então essa é a primeira coisa. Tudo que eu for falar aqui são problemas que a gente já vem se repetindo há muito tempo, tá? O time titular, não dá pra achar que foi uma tragédia. O Renato colocou em campo um time que mais ou menos daria pra colocar. Sabe, a única dúvida era, o Galdino de centroavante, eu colocaria o Natan Fernandes ali no ataque e tudo mais, mas também não é nada absurdo, não é nada assim, meu Deus do céu. Tinha que tirar o João Pedro Galvão, ele tirou o João Pedro Galvão, e o problema é o seguinte, se tu olhar o Galdino na função de 9, foi ruim. Mas se tu tiver uma vontade, que eu respeito quem não tiver boa vontade nesse momento, tá tudo certo. Mas se tiver uma vontade de pensar assim, olha, o Galdino foi um atacante como ele sempre foi, como ele sempre tentou ser e tal, e recuou e tentava trazer mais a bola. O Galdino teve várias vezes com a bola, tentando fazer coisas, tentando fazer jogada, deu caneta, no Thiago Maia e tudo mais, só que ele estava muito atrás. E aí o problema todo do Grêmio era justamente esse, porque o Galdino estava mais atrás com a bola e não tinha ninguém na frente. E aí quando o Gustavinho pegava a bola não tinha com quem jogar, quando outro jogador, qualquer, Pavon, o Cristaldo, que também, o Cristaldo conseguiu ser mais adiantado que o Galdino em vários momentos dessa partida, tá? Em vários momentos
dessa partida. E aí o Grêmio ficou sem... Pra mim o grande problema foi esse. O Grêmio não tinha um ataque eficiente. Sabe, tem seus problemas ali na defesa. Vamos combinar, o Carbacho falha no gol, a gente vai falar especificamente sobre ele. Mas o problema do Grêmio no meio campo, ele era de... O Dodge foi o melhor em campo. O Dodge, pelo lado do Grêmio, obviamente, foi simplesmente o melhor jogador em campo. O Alan Patrick conseguiu produzir uma vez em cima do Carbacho, porque o Dodge não deixou. Ele protegeu o meio campo, ele foi o melhor jogador gremista, foi o primeiro volante. Isso é um problema. Só que o Grêmio não tinha. O Cristaldo, que estava mais à frente, não estava conseguindo armar. O Galdino, que era para ser o atacante, voltava, não tinha para quem passar. E em vários momentos, presta atenção, tem uma hora que o Gustavo Nunes fica com a bola e sapateando e pensa assim, o que eu vou fazer? Gustavo Nunes não, Gustavo Martins, o zagueiro, sapateando, o que eu vou fazer com a bola? O que eu vou fazer com a bola? E não tinha o que fazer com a bola. E ele não sabia o que fazer, ele perde a jogada e quase que dá um contra-ataque de gol pro Inter. Aí depois tem uma hora que o João Pedro, lateral, também para na frente, tem outra hora que o Galdino para com a bola, e eu fui pensar, ou os caras estão todos loucos, ou tem alguma explicação. E a explicação é, não tinha pra quem jogar. O time não estava bem uniforme, distribuído uniformemente. O time não tinha um atacante de referência, e o Grêmio do Renato se acostumou a ter um Soares ou um Diego Costa como atacante de referência. E aí, velho, se explica muitas coisas. Se explicam muitas coisas. Se entendem muitas coisas, tá? Então, assim, o melhor do time do Grêmio foi um primeiro volante. Isso já entrega uma outra situação. O Grêmio começa a perder essa partida lá atrás, no jogo passado, quando o PP comete aquela bobagem inexplicável de meter o pezinho na coxa do teu coleguinha. E aí tu é expulso. E aí tu é expulso daquela maneira e joga o Carvalho. E o Carvalho, absolutamente, ele compromete. Porque assim, o Carvalho até hoje não jogou o que a gente imaginava. A gente vai falar sobre a lesão, no pubs e tal, e tudo mais. Tal, beleza. Mas ele não entregou. E eu não vou aqui elencar motivos. Eu só vou dizer que ele não jogou. E ele não jogou, eu tô pensando com a bola. Eu tô pensando no geral. Só que ele tem uma falha comprometedora. O Alan Patrick pega uma bola e passa por ele como absolutamente quis. E essa bola é a mais decisiva e a mais importante da partida, porque ele acaba falhando grotescamente, deixando o cara cruzar. Aí tem no gol um Jeromel que acaba deixando o Vitão cabecear. E tem todo um sistema, o Marquezinho também não pega. O menos culpado no gol foi o cara que fez o gol contra. Porque o Vitão ia cabecear pra fora, o Gustavo Martins não tinha o que fazer e o Grêmio tomou gol. O Grêmio fez por merecer lances assim, um tanto quanto bizonhos, um tanto quanto de falhas que eu insisto, de um ataque que estava mal escalado, que tinha Galdino, que era a referência, mas sem ser referência, com jogadores que não sabiam para onde e o que fazer com a bola, e eu tô falando tudo isso no primeiro tempo, até que a gente chega no gol. Do cara que já não entregava há muito tempo e agora passou a comprometer, ou nesse jogo comprometeu, que foi o Carbacho. E aí acontece o gol, acontece 1-0. E 1-0, velho, no pior momento que poderia acontecer. Porque assim, ó, o Inter, naquele momento, tinha perdido o Luca. E teve que colocar o centroavante que tinha à disposição. Teve que colocar um atacante, um meia, perdão, pelo lado, e colocar o atacante sendo o Wesley. E o Inter abdica de jogar. O Inter abdica de jogar e retranca absolutamente todas as suas linhas. O Wesley foi o melhor, foi o segundo melhor do Inter. Wesley foi o melhor em campo do Inter. O segundo melhor foi o Alan Patrick, na minha visão, tá? Wesley foi o melhor em campo do Inter e ele fez o Reinaldo. O Reinaldo vai ter pesadelos. O Reinaldo, não aconteceu uma tragédia pelo lado do Reinaldo, por assim, ó, aquelas coisas dos astros do futebol não estarem alinhados naquele momento. Porque o Reinaldo não é... A gente tem uma falsa sensação, o Reinaldo é eficiente. Não, eu tinha a sensação que dos pés do Reinaldo nada sairia interessante no ataque. E ele foi extremamente envolvido. O Wesley passou por ele com o drible da vaca, com o drible girando, com o drible passando e recebendo depois. Ele passou como quis pelo Reinaldo. Reinaldo foi simplesmente o jogador mais abaixo de nível técnico, do pior nível técnico do Grêmio em todo o elenco. E, velho, olha o tanto de coisa ruim que eu tô falando aqui. A única coisa que a gente pode colocar aqui como boa, minimamente boa, é... O primeiro tempo foi nivelado por baixo, praticamente ninguém chutou. Na segunda etapa, o Grêmio melhora o seu desempenho, tá jogando mais, tem mais a posse de bola. Mas aí, velho, tem uma questão importante. O gol sai, primeiro, na hora que não poderia. Com falha de um jogador que nem deveria estar em campo porque o erro começou lá atrás. O Grêmio não tinha conseguido em nenhum momento marcar seu gol porque não tinha ataque. Não ter ataque é não ter metade da situação. Tu tem ataque e tem defesa. E tu não tem o ataque, tu vai se ferrar. Uma hora a tua defesa pode falhar e aí foi o que aconteceu. Aqui, eu preciso colocar uma situação. O Grêmio toma um gol e absolutamente não sabe mais o que fazer com a bola. E aqui
vira uma situação. Era toque, 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 58% de posse de bola. Alguém vai olhar na estatística, 42 do Inter, 52 do Grêmio. Pra quê? Deu no quê? Fizeram o quê com essa bola? O Grêmio tocava a bola, eu detesto resumir futebol assim, porque eu acompanho os caras treinando, eu vejo os treinamentos, o dia a dia, as preparações, agora não tanto, mas a minha vida como repórter, desde 2010 aqui em Porto Alegre, é essa, de acompanhar. Meu, os caras faziam sem nenhum ordenamento. Era toca pra mim, recebe, toca pro outro, vai, vem, volta, de qualquer jeito. Isso é inadmissível. Para um time de futebol, isso é inadmissível. E o Renato não tinha muitas opções. A verdade é que o Renato não tinha muitas opções. Porque assim, ó, ele tira o Pavão, imagino que por cansaço, tá voltando de lesão, ele vai justificar isso na coletiva. O Gustavinho, pra mim, não jogou tão bem. Não jogou tão bem, perdeu um gol na cara do goleiro, que era só lhe dar mais um toquezinho e vencer na velocidade o zagueiro, ou chutar forte, né, meu filho? Tu toca no meio do gol, tu vai ser colocado ali. Só que aí, o Grêmio, nesse momento do jogo que a gente tá falando e colocando, não tinha feito nenhum gol, por erros tipo esse, não tinha um Galdino eficiente no ataque e não tinha um reserva. Isso é colocado na conta da direção e também do Renato. Eu vou explicar. A direção porque não contratou um reserva do nível que a gente imaginava que precisa nesse momento. Olha, falhou ali o Diego Costa, eu preciso de um centroavante reserva. Não tinha esse cara. E o Renato, porque o Renato fritou tanto, torrou tanto, mas assim, ó, botou o cara na chapa e ficou virando meu Deus, e ficou virando o João Pedro Galvão. E aí, quando o cara entra num Grenal com 30 mil gremistas, basicamente, 28, 29 mil, sabe o que acontece? Ele é vaiado. O João Pedro Galvão entra na vaga do Galdino e é vaiado. Porque o torcedor, eu não consigo criticar, eu nunca vou achar bom vaiar. Não ajuda a vaiar. Mas como é que eu vou falar para esse torcedor? Cara, tá dando tudo errado e tá todo mundo vendo. E os caras no Grêmio estão falando assim, não, tranquilo. É porque tá todo mundo se aproveitando e tal. Ou o Renato entende, assimila que ele brigou, que ele foi pra Renata Fã, que ele foi pro Sport TV, que ele convocou coletiva pra pedir pra não ter rebaixamento mais, e aí não conseguiu, e aí trabalha com essa realidade, ou o Grêmio vai se complicar. Porque no final, o nível de atuação que tiveram foi, aí sim que eu disse, o nível de pelada. Sabe quando a gente tá exausto, naquele momento que tá todo mundo jogando naquele gramado sintético, ou naquele futsal do dia a dia e tal, e aí tá todo mundo completamente exaurido, tu já tá perdendo o jogo por uns 2-0, e aí todo mundo fica olhando e vê o time que tá vencendo, porque aí tá vencendo, tem mais gás, e acaba entrando de qualquer jeito e fica os caras assim, cara, e aí faz o gol e dá aquele pé da campainha, acaba o horário. Foi isso que aconteceu. O lance que o Inter mete 2 bolas na trave e o Jeromel tira, eram os caras do Grêmio olhando, os caras do Inter passar e nada acontecia naquele momento, ninguém marcava como devia, ninguém corria, não tinha sistema tático ajeitado, nada. E era o Inter batendo, parecia Pebolim, batia na trave, voltava, batia no Jeromel, voltava, o goleiro não pegava, bateu na trave. O Gustavo Martins, o Arangues, todo mundo bateu. O Gustavo Martins não. O Gustavo Prado, o Arangues, todo mundo bateu. E aí o Grêmio ficou olhando. O Grêmio ficou olhando. E, velho, qualquer solução que o Renato colocava do banco, o Edenilson entrou na vaga do Carvalho. Entrou. Ele conseguiu fazer o quê? Passe pro lado, para trás, para frente só para devolução e nada. Criação, assim, nada. O Edenilson não colaborou. O Jeromel foi mal? Não. O Jeromel não foi mal. Mas a sensação que eu tinha que nos 30 do primeiro tempo ele estava exausto, acabado. A cara de sofrimento do Jeromel era algo. O rosto dele me dava pena. Eu cansei de olhar pro Jeromel que parecia morto dentro de campo. Então assim, velho, tem tanto problema, tanta coisa, que, cara, a gente vai ficar horas aqui falando. E é por isso que, pra mim, primeiro, não dá pra achar que é um fato isolado, porque não é. São 6 derrotas consecutivas, o Grêmio lá na rabeira do campeonato. Não é que tá na zona do rebaixamento, o Grêmio tá na lanterna do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ou é lanterna ou vice-lanterna, dependendo do final da rodada. Então, não mereceu vencer o Grenal, e se a gente for mais criterioso, que eu tô sendo, o Grêmio também acabou merecendo perder tudo que e perder pro Inter e tudo que aconteceu nesse clássico. É o que eu penso. Se você discordar, tá tudo certo, pode comentar aqui embaixo, desde que seja em bom nível, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.